Que a graça e a paz do nosso Deus estejam conosco nesta noite, meus irmãos. Dia do Senhor, dia que nós temos o privilégio de adorá-lo, de glorificar o nosso Deus por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Neste momento nós vamos iniciar nosso Deus fazendo uma oração de invocação ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, Pai glorioso, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nosso Deus, o nosso baluarte, o nosso sustentador. Nesse momento, Senhor, nós oramos ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo ao Senhor por estarmos, Senhor, neste dia maravilhoso, podendo te adorar e glorificar o teu santo e bendito nome. Ó Deus, fale conosco, Senhor, nessa noite, que a nossa adoração possa chegar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, de número 42. Salmo de número 42, nós estaremos fazendo esta leitura, que você possa também fazer aí na sua casa, junto com a sua família, e todos juntos adorarmos ao nosso Deus com esse lindo salmo, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembra-me destas coisas, e dentro em mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu. Sinta batida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, no fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está batida, ó minha alma, porque perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento, nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino de número 19. Hino de número 19. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o
excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Meus irmãos, após nós louvarmos a Deus com esse hino maravilhoso, agora nós vamos estar orando ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. És Tu, Senhor, o único Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, excelso Criador de todas as coisas. Ó Pai, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua adoração, Senhor. Ó Pai, recebe, ó Deus, as nossas orações, recebe esse culto, ó Deus, de louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor Deus, nossa petição, Senhor. Ó Pai, sabemos que nós não somos dignos, ó Deus, de estarmos diante de Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, quanto o Senhor tem cuidado de nós e reconhecemos, ó Deus, a Tua boa mão sobre nossas vidas em todo momento. Todo o livramento, ó Pai, que o Senhor tem dado a Teu povo, Senhor. Ó Pai, Maranata, Senhor Deus, ora vem, Senhor. Louvamos ao Teu nome, Senhor. Bendizemos Teu santo nome, Senhor Deus. Ó Pai, obrigada, Senhor Deus, por estarmos aqui, mesmo distante fisicamente, Senhor, mas em espírito e em verdade unidos, Senhor, com o propósito de Te adorar, de Te servir, de reconhecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, nas Tuas escrituras, ó Deus, o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é tremendo, Senhor. Ó Pai, e nós, meros humanos, ó Deus, falhos pecadores, Senhor, ó Deus, que nós não temos valor algum, senão o derramado por Cristo na cruz sobre nossas vidas, é que fomos redimidos, ó Pai, e colocados diante de Ti, porque o Senhor nos ama, ó Pai, o Senhor nos ama de forma sobrenatural, Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, só temos a que Te louvar, Te agradecer em todo o tempo de nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa igreja, porque vemos a Tua boa mão se erguendo ali naquele templo, Senhor, em nossos lares, ó Deus. Ó Pai, obrigada, Senhor. Te louvamos e Te louvaremos por toda a eternidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, após nós adorarmos ao nosso Deus, engrandecermos o nome dEle, agora neste momento nós iremos confessar a Deus os nossos pecados. Sabemos que de muitas maneiras nós temos errado, nós temos pecado e feito aquilo que não agrada ao nosso Deus. Neste momento nós vamos estar abrindo a palavra de Deus, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Nós estaremos lendo dos versos 1 ao 18. 2 Samuel, segundo livro de Samuel,
capítulo 15. Nós estaremos lendo dos versos 1 até o verso 18. Leiamos ao nosso Deus, que você possa ler nesse momento com a sua família, com seus filhos. Ajude-os nesse momento a acompanhar, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Essa palavra que tem aí muito a nos ensinar. 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 18, assim diz a palavra de Deus. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, aparada à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei o juízo, o chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que fizesse a mim todo homem que fizesse demanda ou questão, para lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e a beijava. Desta maneira fazia Absalão todo Israel, que vindo ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, a cumprir-me o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesur, na Síria, fiz a seu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tomar Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão é o rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados para iam na sua simplicidade, porque nada sabiam naquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselheiro de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornando poderosa e conspirada, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para que tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Saiu o rei e todos os seus de sua casa, e seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também todos os da guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam a Gate, passaram adiante do rei. Amém. Nesse momento nós vamos fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Quero que nesse momento você abaixe sua cabeça. Nós vamos estar orando ao nosso Deus com o nosso irmão Guilherme Lima nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, Deus eterno, Príncipe da paz, Deus
Santo, santo, santo é o seu nome, Pai. Primeiramente eu gostaria de louvar e engrandecer a Ele, Pai, o teu nome. E te engrandecer, Pai, pois só o Senhor é digno de louvor, de glória, Deus. Nada somos sem Ti, Pai. Nos prostramos aqui em Tua presença, Deus, para confessar os nossos pecados, Senhor, e alegar que entendemos, Pai, que não passamos de pecadores e humanos suscetíveis à falha, Deus. Pai, te peço, nos perdoe, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Nós entendemos que a santidade vem do Senhor, Pai, e só contigo nós alcançaremos a santidade, Pai. Por isso eu peço, Deus, nos perdoe. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, já nos preparando para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus, que teremos um momento de adoração a Ele. Nós vamos estar entoando o hino de número 172. Hino de número 172. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos louvar o nosso Deus. Já confessamos os nossos pecados, já adoramos ao nosso Deus, e agora é o momento também de que eu e você possamos estar nesse momento adorando ao nosso Deus com louvor ao nosso Deus. Adoremos ao nosso Deus nesse momento, em nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa nós temos aprendido, que nós precisamos descansar em Deus. O Senhor age da forma como Ele quer agir, e tudo para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Glórias a Deus por todas as coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É verdade. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E para tudo sempre o Senhor é Deus. Ele cura quem quer. A glória pertence a Ele. Que o Senhor graciosamente te abençoe. Irmãos, agora depois de nós termos adorado, louvado nosso Deus, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo no livro, conforme escreveu Davi, lá em Salmo de número 3. Salmo de número 3. É um salmo aí muito conhecido por nós. E ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número de meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muito mais os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me, pego no sono e acordo, porque tu, Senhor, me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere-nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Amém. Vamos orar, nosso Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa,
Ó Deus, fazer guarida no nosso coração, que a Tua palavra nos alimente, Senhor, nesta noite. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é um salmo aqui muito conhecido por nós, Salmo de Davi. Mas eu queria começar nesta noite fazendo a seguinte pergunta para você. Sejamos sinceros conosco. Sejamos sinceros com a nossa vida e com a nossa vida espiritual. Quais são os momentos em que nós mais oramos? Quais são os momentos que nós mais buscamos ao Senhor? Se nós formos sinceros com nós mesmos, nós vamos perceber que nós temos uma intensidade maior nas nossas orações, nas nossas devocionais e mesmo na nossa vida com Deus, nos momentos difíceis, nos momentos complexos que nós venhamos a passar. E esse texto ele vai nos mostrar, Deus vai nos mostrar através da sua palavra que nós devemos confiar em Deus, pois Ele é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção e salvação. Por isso a ideia deste texto é mostrar justamente isto. Devemos confiar em Deus, pois Ele é a nossa proteção e a nossa confiança. Esse texto aqui ele é bem elaborado e naquela época, né, os salmos tinham um objetivo principal, um dos objetivos, aliás, ao Davi e tantos outros autores a escreverem o livro de Salmos, é que esses salmos pudessem ser entoados no culto ao Senhor. Se você olhar nesse salmo particularmente, esse salmo tem uma expressão que nós conhecemos em hebraico como selá. Esse selá é como se fosse uma mudança de nota que iria sendo ocorrido ou acontecido mediante o salmo era entoado. Então você vê esse selá aparecendo, nós não podemos perceber no português, mas no hebraico você pode ver esse emblema que significa selá, e ele aparece por várias ocasiões aqui no nosso texto. E em 3 ocasiões específicas essa expressão ela vai aparecer. Ela aparece no final do versículo 2, depois ela vai aparecer no final do versículo 4 e depois lá no final do versículo 8. Então você vê essa expressão aparecendo nesses 3 momentos. E esses 3 momentos onde nós vamos dividir o nosso texto, mostrando exatamente a mudança de entonação que existia no Salmo, mas a mudança também de temas do Salmo, a mudança de ideias dentro dessa perspectiva geral, que é mostrar que Deus é confiança para as nossas vidas mesmo e proteção, né? Então Deus, Ele é confiança para a minha vida e para você. Esse texto também mostra a proteção de Deus e mostra também a salvação. Por isso devemos confiar em Deus, pois Ele é a nossa proteção e a nossa confiança. Então nesses versos, meus irmãos, aqui de Salmo de número 3, nós podemos ver exatamente Davi clamando a Deus. Observe comigo nos versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. É interessante logo que ele já começa dizendo Senhor. E lá no verso 8 ele termina dizendo do Senhor. Davi entendia que o Senhor é aquele que poderia e tinha condições de livrá-los dos momentos difíceis. Por isso, ele começa então mostrando aqui, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Esta aqui é a primeira sessão do livro de Salmos. O que nós conhecemos é os Salmos também, que Davi vai orar ao Senhor. Esta primeira oração, aliás, do livro dos Salmos. Nós podemos ver, então, ele clamando a Deus. O salmo começa, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Olha, ele começa a clamar dizendo, Senhor, quantos são muitos os meus adversários. E essa menção aqui de muitos deve atrair a nossa atenção nesse momento. Porque Davi sente a pressão que foi lhe dada
que lhe foi causada por seus numerosos oponentes e clama ao Deus pactual. Ele começa a perceber que são muitos as pessoas que têm se levantado contra ele. E ele clama ao Deus do pacto. Porque ele sabia que o único que poderia fazer isso por ele era o Senhor. O Senhor que tinha feito um pacto com o seu povo. Por isso aqui, quando ele fala muitos, ele tem essa ideia de aqueles milhares, como ele vai dizer um pouco mais à frente, que têm se levantado. Por isso o verbo, aqui um verbo que é usado, erguer, que está em algumas traduções, está se levantam. Pode ser usado também com o significado de rebeliões. Mas também ele tem uma conotação no hebraico mais ampla, mostrando para nós de qualquer oposição que surge contra alguém, de pessoas que surgem para se levantar contra outras pessoas, de oposições. Ele não só reconheceu, Davi não só reconheceu a extensão da sua oposição, quando ele fala muitos, mas também ele sabia que outros numerosos estavam falando contra ele. Davi sabia, olha como ele diz no texto, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi entendia que os seus adversários tinham crescido a cada dia. Mas é importante nós notarmos, meus irmãos, nesse texto, que o que eles estavam dizendo, primeiramente, denegria a honra a Deus. Porque olha, o texto começa, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, mas o texto diz, são numerosos os que levantam contra mim. Ele sabia dessa quantidade, mas lá no versículo 2 diz, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui, meus irmãos, muitos daqueles que estavam dizendo isto, esta mentira, estavam denegrindo a honra de Deus. Eles estavam alegando que em Deus não há salvação. As pessoas que estavam se levantando contra Davi estavam dizendo que em Deus não existia salvação, que em Deus não existia proteção. Eles estavam exaltando um homem, estavam exaltando Absalão e esquecendo que há em Deus salvação, que Deus é que coloca o governo, é que Deus que dirige todas as coisas, Deus é que dirige a história de um país, a história da sua igreja. Olha o que o texto diz, o texto é claro. Mas nós podemos tirar, meus irmãos, algumas aplicações quando nós vemos a realidade de Davi, de Absalão, vemos a perseguição que ele estava tendo e tudo o que estava acontecendo na vida dele. Podemos tirar algumas aplicações. A primeira aplicação que nós podemos tirar, que Davi de alguma forma, aliás, ele estava sendo provado por Deus por aquele momento. Isto é notável no nosso texto. Quando Davi, de alguma maneira, ele estava sendo provado por Deus para mostrar que Deus é que dirige todas as coisas. Às vezes nós estamos passando por provações, como no momento que nós estamos passando. Achamos por muitas vezes que Deus não está no controle das coisas. Achamos que Deus não está guiando a nossa história. Mas Deus guia a nossa história, a nossa vida em todos os momentos. E a pergunta que nós precisamos sempre fazer é: quais são os propósitos de Deus em nossa angústia? Quais são os propósitos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida no momento da angústia? São muitos os propósitos de Deus. São vários os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas.
Davi, ele ora ao Senhor porque ele sabia que nele estava a sua solução. Tanto é que lá em 2 Samuel 15, verso 30, ele vai chorar amargamente. Ele vai clamar porque ele sabia que nele não existia solução. Por isso que ele ora a Deus: Senhor, como tem crescido os meus adversários. Talvez o meu e o seu adversário nesta noite não seja um filho que está tentando usurpar o nosso reino, o nosso povo, né, como era o caso de Davi. Mas os nossos adversários, ou os nossos problemas, ou a nossa angústia seja outra. Seja o trabalho, seja o sustento. São tantas outras coisas, muitos irmãos aí não podendo trabalhar nesse momento de pandemia. O sustento que não está vindo e talvez você questione angustiado. Talvez você não possa ir trabalhar, você quer trabalhar, mas não pode, você fique angustiado. Mas saiba que a nossa esperança está em Deus. E é interessante quando você vai olhar para os salmos eles trabalham as nossas emoções, você já percebeu isso? Nós não podemos ignorar as nossas emoções. Quando o salmista diz, o salmo que nós lemos na nossa liturgia: porque está abatida a minha alma. Mas o mesmo salmo vai dizer: espera em Deus. Em nossas emoções, meus irmãos, muitas vezes nós revelamos o nosso coração. Em quem está a nossa confiança? Em quem nós confiamos? Qual é o Deus que nós confiamos? O Deus do pacto. É nele que está totalmente a nossa confiança. Porque as nossas emoções, elas vão nos revelar também o que estamos fazendo com Deus. Ou melhor, o que Deus está fazendo comigo. As nossas emoções devem revelar a Deus, devem revelar a tua palavra, porque a palavra de Deus é que rege tudo nas nossas vidas. As minhas emoções, elas precisam apontar para Deus, para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar por momentos difíceis, de tribulações, de angústias. As angústias fazem parte. Nós vemos aqui Davi angustiado. Davi, muitas vezes, nós vemos alguns salmos até deprimido pelas situações que estavam passando. Mas Deus nos encontra nesses momentos. É nesses momentos de angústia que Deus se encontra conosco. É nesses momentos de angústia que Deus se encontra com você. É nesses momentos de angústia que Deus nos mostra o quanto nós somos insuficientes e o quanto Ele é suficiente. Deus nos encontra nos momentos mais insuficientes de nossa alma. Deus nos conforta quando nós choramos. Deus, se revela nas horas mais sombrias da nossa vida. Por isso a nossa esperança deve estar em Deus. O salmista ainda diz: uns confiam em cavalos, outro em cavalos e carros, aliás, o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. Em quem está a nossa confiança? A nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. A nossa confiança deve estar no nosso Deus do pacto, o Deus pactual, o Deus que fez um pacto com Abraão, com Noé, um Deus que fez um pacto com toda a descrição bíblica, com todos os servos, com Moisés e tantos outros, faz um pacto conosco, sempre mostrando que Ele é que protege o seu povo, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, o nosso texto, ele prossegue nos mostrando, né, com aquela mesma sentença, que nós devemos clamar a Deus pela proteção e salvação do seu povo. Mas qual o segundo motivo, então, que Davi clama a Deus? O segundo motivo está agora nos versículos 3 e 4, quando ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória,
o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha que interessante, quando ele diz, porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória. Meus irmãos, a despeito das oposições que estavam vindo contra Davi, Davi sabia quão sólida era a proteção do Senhor. Davi sabia que apesar das oposições, que apesar das dificuldades, apesar das angústias, existia uma sólida proteção do Senhor. E isso vai um primeiro ensinamento para nós. Quantas vezes nós olhamos as dificuldades, nós olhamos as oposições, nós olhamos as angústias da nossa vida, mas por muitas vezes nós exaltamos mais as angústias do que propriamente o nosso Deus e aquilo que Ele pode fazer para conosco. Por isso as palavras iniciais dessa sessão, elas vão surgir como umas palavras marcantes de contrastes aos que os inimigos estiveram dizendo. Quando você olha aqui logo no versículo 3, quando diz, porém, tu, Senhor, é o meu escudo. Ele usa aqui expressões também de guerra. O escudo, ele era usado na guerra para que as pessoas se sentissem protegidas. Em várias expressões você vai ver lá no livro de Isaías, Isaías dizendo que o Senhor é o nosso braço forte. O Senhor está nos dizendo exatamente que Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, aquele que protege-nos da guerra do inimigo. Se você olhar lá no livro de Salmos, Salmo capítulo 5, um pouquinho mais à frente, o versículo 12, diz assim, pois tu, Senhor, abençoa os justos e como escudo os cercas da tua benevolência. Lá em Salmo 28, nós vemos também o Senhor dizendo, Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Deus nos mostrando que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o escudo, assim como Davi entendia que o escudo era o Senhor, assim nós também devemos entender. Essa expressão, escudo, fortaleza, protetor, ele também vem lá de uma ideia que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Olhe comigo, Gênesis 15, 1 diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abrão, e eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha que interessante essa expressão, porque ela tem uma relação com o que nós já vimos, onde Deus assevera a Abraão que ele o guardará do perigo, o Senhor que guardará. Da mesma forma que Deus guardará Abraão, Deus guardará também a Davi e Deus guardará você. Aqui, Davi sabia do seu Deus glorioso, como ele mesmo disse. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória. Esse termo glorioso é um termo teológico bem interessante, que aqui tem a ideia de majestade, tem a ideia de brilho. E essa majestade e esse brilho acompanham a revelação na presença e o poder de Deus. Quando então as Escrituras vêm falar desse glorioso, vem mostrar exatamente a presença de Deus. Se você olhar lá em Isaías 63, versículo 15, você vai ver essa expressão também, demonstrando justamente a presença de Deus. Por isso ele vem dizer aqui, porém tu, Senhor, é o meu escudo e a minha glória, dizendo dessa presença dele. Se você olhar lá em Êxodo 32, do verso 30, capítulo 30 até o 34, vem mostrar ali quando Moisés sobe ao monte.
E quando ele sobe, ele pôde ver parte da glória de Deus, a presença de Deus. No Velho Testamento, então, você vai vendo essa presença de Deus, você vê lá no final de Deuteronômio, quando o templo, quando o lugar onde eles estavam enche de fumaça, e ali aquela fumaça significava a presença de Deus, e ali o texto vai falar dessa glória de Deus que encheu o tabernáculo que eles estavam. Então no Velho Testamento, o templo, tabernáculo, todos esses lugares eram onde se enchia a glória da presença de Deus. Mas já no Novo Testamento, nós temos a presença de Deus, porque Ele, como Filho, veio, morreu, está agora aqui, deixou o Espírito Santo, e agora nós temos a presença gloriosa de Deus, sempre nas nossas vidas. Por isso esse termo, ele é rico de um significado teológico, pois ele fala dessa presença redentora do nosso Deus. E qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui desses dois versos? Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, que exaltas a minha cabeça. Ele estava dizendo, olha, o Senhor é aquele que me exalta. Por isso que ele olha a cabeça como líder, aquele que exalta. E ele diz no versículo 4, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele, do teu santo monte, me responde. Quando ele fala de monte, ele tem a ideia do monte do Senhor, o monte onde o Senhor esteve presente com Moisés. Como como eu já disse, no Velho Testamento, alguns momentos da história, templo, fumaça, algumas questões que iam acontecendo, ela lhe demonstrava a presença de Deus. Em lugares específicos, como é diferente no Novo Testamento. Deus se torna presente, real, agora nas nossas vidas. Na sua vida, aonde você está, você pode dobrar seu joelho, orar e falar com Deus, como ele diz lá em João 4, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adoraram o Pai, mas não apenas nesse monte, mas em qualquer outro lugar. Porque Deus, ele é Espírito. Olhando para essa realidade, meus irmãos, primeiro nós podemos perceber que a nossa proteção vem de Deus. A nossa proteção, muitas vezes nós nos sentimos afligidos, como nós vimos em Atos capítulo 6, nós vimos a história de Estevão. E talvez Estevão pudesse estar... nós vemos que ali ele não demonstra em nenhum momento, né, com medo, mas talvez se fosse eu e você, poderíamos estar com medo. Mas não falo apenas em perseguição, mas eu falo em momentos da nossa vida. Medo de algumas coisas, medo de evangelizar, ou medo de fazer tantas coisas nós temos, não é verdade? Mas saiba que Deus, ele é a nossa proteção. Medo do novo. Muitas vezes do novo nós temos medo. A base da nossa confiança, ela deve estar, como o salmista diz, em Deus. Porque ele diz, olha, como a minha alma, como a minha voz clama ao Senhor, e ele do teu santo monte me responde. E agora eu queria falar com as nossas crianças. Certamente vocês estão aí, alguns um pouco mais agitados que outros, mas estão aí escutando. Saiba, crianças, que você também... Muitas vezes você não tem medo. Às vezes você fica com medo de tantas coisas, não é? Mas saiba que Deus é aquele que te dá confiança. Sabe aquele momento que você tem medo, ou fica com vergonha, medo talvez de uma escola nova que seu pai te colocou e você está com medo de estudar lá e tem uns coleguinhas novos. Ou talvez você tenha um medo de alguma professora ou professor. Saiba que você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Deus está com você lá. Não tenha medo. Tenha confiança de que Deus é a sua proteção. Medo que algumas coisas possam acontecer com você, saiba que Deus está com você. E agora vai para todos nós. Meus irmãos, nos momentos mais difíceis, eu e você temos colocado a nossa esperança em quem? Às vezes nós colocamos a nossa esperança no nosso intelecto,
Tem muitas pessoas que acham que pelo seu intelecto ele é mais inteligente que outros e aquilo se torna até como se fosse um ídolo para ele. Assim também como tem pessoas que acham que a sua confiança deve ser depositada no seu poder, naquilo que ele tem, naquilo que ele é, na liderança que ele exerce, na influência onde ele está. Alguns acham que a sua confiança está na sua conta bancária, ao achar que por ele ter muito dinheiro, a confiança dele deve estar nessas coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos totalmente ao contrário. Davi, ele poderia ser um grande rei. E era. Ele tinha, sim, muitas condições financeiras? Tinha. Mas olha que interessante na vida de Davi. Nada disso trazia mais confiança do que o próprio Deus. Quem trazia confiança para Davi era quem? Deus. A confiança dele estava em Deus. Por isso, meus irmãos, Deus está nos mostrando para o mundo, nesse momento também de pandemia, sabe o quê? O mundo está nas mãos de Deus. É sobre Ele que está todo o poder. Talvez nós estejamos aí com medo de tantas situações, preocupações, crises políticas acontecendo, crises econômicas acontecendo em nosso país, tantas questões que nós não sabemos mais em quem confiar. Há tanta fake news e nós não sabemos mais em quem ouvir. Mas saiba que há alguém que só fala a verdade, porque Ele é a verdade, é Cristo Jesus. É nele que devemos depositar a nossa esperança. É nele que você deve depositar a sua esperança. Deposite a sua esperança em Cristo. Deposite seu amor a Ele, porque a nossa confiança deve estar nele em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, ao finalizarmos agora este salmo, a partir do versículo 5, ele fala de uma maneira maravilhosa e que muitas vezes dá assim uma espécie de ensino muito bom para nós, como alguns dizem, um tapa na cara. Porque nós vemos que Davi estava sendo perseguido, ele diz que milhares de milhares estavam ali perseguindo ele, o seu filho estava querendo usurpar o seu trono. Mas olha aqui, diz lá no versículo 5. E agora nós vamos poder perceber que o Senhor já nos mostrou, primeiramente nos versículos 1 e 2, o Senhor nos ensinou que o livramento ele vem do Senhor, né? Que Davi clama a Deus pelo livramento dos seus adversários. Depois nós vimos a proteção. Davi ele ora a Deus para que o segundo motivo da sua oração é a proteção. E agora nós veremos que esse livramento ele é dado por Deus. E olha como ele começa dizendo: deito-me e pego no sono. E acordo, porque, Senhor, tu me sustentas. Não tenho medo de milhares do povo que se tornam oposição contra mim de todos os lados. Meus irmãos, olha que maravilhoso, porque Davi fala que ele deita e pega no sono. Deito e pego no sono e acordo, porque tu, Senhor, me sustenta. Isso é um grande ensinamento para mim e para você. Nos momentos de pandemia, nos momentos de angústia, nos momentos de provações, nós devemos deitar e pegar no sono, porque o Senhor está conosco. Dormir sossegadamente era possível para Davi, porque Deus era a sua salvação. Deus era a sua salvação, ele confiava em Deus. O fato de Absalão contar com tantos seguidores não constituía aqui o ponto-chave. O ponto-chave aqui não é os seguidores de Absalão. O ponto-chave aqui não é a perseguição de Absalão.
Mas aqui o ponto-chave era mostrar que uma vez que o Senhor era o seu escudo, Davi podia repousar a sua segurança durante a noite toda, porque ele sabia em quem ele confiava. Alguns aqui chegam a traduzir essa parte aqui, o amor de Deus era o seu travesseiro. Certo autor, certa vez falando sobre esse texto, ele diz que o amor de Deus era o travesseiro de Absalão, ou de Davi, aliás. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos tão ansiosos, na verdade, nos momentos angustiantes na nossa vida? Eu lembro na época que eu estava no seminário, e muitos aqui sabem de algumas dificuldades que eu tive no seminário. E por várias vezes angustiado, dormia pouco, preocupado, o que iria acontecer. Mas eu vi em todos esses momentos, eu pude ver a graça e a misericórdia de Deus. Eu pude ver Deus me sustentando naqueles momentos. Mas o nosso pecado ele é grande porque a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, não sabe o que vai acontecer. Então, nós vemos Deus de uma maneira brilhante, Deus nos guiando, Deus nos fortalecendo. Ah, meus irmãos, nós precisamos a cada dia mais olharmos para Cristo, olharmos para a sua palavra e ver o que a tua palavra nos ensina. Que essa palavra possa trazer conforto. Ele diz lá no versículo 6, quando ele vai dizer, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Sabemos aqui do registro histórico que a maioria das pessoas tinha seguido Absalão, e você pode ver lá em 2 Samuel 15:13, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 7. Você vai ver relatos falando de pessoas seguindo Absalão. Davi, porém, faz um apelo confidencial ao seu protetor, ao seu Deus. Então, esse vai um grande ensinamento. Se tranquilize nos momentos de aflição. Mas além de se tranquilizar, confie em Deus. Além de confiar, ore a Ele. Clame a Deus. Seja o que você estiver passando. Seja problemas no seu relacionamento. Seja problemas financeiros. Seja problema com relacionamento com seus filhos. Seja problemas no seu trabalho. Falta de venda. Seja o que for. Confie em Deus. Confie em Deus. Eu sei que é difícil, sim. Você vê, parece que tudo está escuro e você não vê uma luz no fim do túnel. Mas saiba que Deus, Ele é a nossa esperança. Não temamos os homens, mas tememos a Deus. Versículo 7 diz assim para nós. Levanta, aí ele vai clamar a Deus, né? O que é interessante aqui, ele vai clamar a Deus porque ele vai olhar a sua esperança para ele e vai dizer, não é tão somente os inimigos que se erguem, né? Ele diz aqui no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Olha a forma que ele diz, olha, Senhor, Tu é tão poderoso, ó Pai. Tu é aquele que salva-me, ó Deus. Tu é aquele que feres nos queixos todos os meus inimigos. Tu quebras todos os dentes. Novamente ele mostrando aqui o aspecto de um guerreiro, de um Deus avassalador, de um Deus que pode todas as coisas. Esta expressão tipicamente aqui, que ele vai descrever todos que te erguem, e essas expressões aqui eram formas antropomórficas, perdão meus irmãos, aqui, ele descreve a Deus em termos humanos, né? Ele invoca a Deus para que Deus possa trazer auxílio imediatamente.
como ele fez no passado. Então ele vai usar essas expressões dizendo exatamente: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ó Senhor, fere nos queixos dos meus inimigos. E aqui nós podemos concluir o versículo 8 de uma maneira brilhante. Eu quero que você possa desligar aí, após você desligar, após finalizar o nosso culto, que você olhe, não esqueça o que está aqui no versículo 8. Que a chave de todas as coisas não está aqui em Davi, não está em Absalão, não está nos problemas de Davi, não está na perseguição de Absalão, mas está no verso 8, que diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, aqui é uma maneira brilhante, que quando o salmo aqui ele constitui uma expressão serena e confiança, esperança no Senhor. Porque a palavra que nós vamos ver aqui, dos versículos anteriores, quando vem falar sobre livramento, e aqui fazendo uma conexão direta com o versículo 8, dizendo que do Senhor é a salvação. A palavra livramento, em hebraico, ela deriva da palavra Jesus. Ora, se a palavra livramento, ela vem derivar da palavra Jesus, o que este salmo está querendo nos dizer? Está querendo nos ensinar que Jesus é o nosso livramento, que Jesus é a nossa esperança. Davi ali sabia que esse livramento, ele era dado por Deus. Davi sabia que esse livramento de Deus era não só uma verdade pessoal, mas algo também aplicado a todo o povo. Todo o povo deveria entender que esse livramento era dado por Deus. Deus é que livra o seu povo. Daí então ele ora sobre a bênção do Senhor, que essa bênção fosse concedida a toda a nação. Ora, meus irmãos, os problemas pessoais não turvaram a visão espiritual de todo o povo. E aqui é a nossa esperança. O nosso maior livramento é concedido por nosso Cristo Jesus. Quando nós estávamos presos, cativos em nosso pecado, Davi foi liberto apenas de uma conspiração do seu filho Absalão para com ele. Mas nós fomos libertos de algo muito maior, muito mais grandioso, muito melhor. Nós fomos libertos. Cristo nos libertou de algo muito maior, do nosso pecado. Esse é o grande ensinamento, porque nós estávamos cativos, nós estávamos prisioneiros no nosso pecado e Cristo Jesus nos livrou. Pela graça de Deus, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou e agora nós somos livres. E agora nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eu e você somos vencedores. Em Cristo Jesus passaremos por essa pandemia. Em Cristo Jesus nós passaremos por esse vale e chegaremos à terra prometida em nome de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa esperança que é dada por Ti. Que o Senhor, ó Pai, nos revigore. Ó Pai, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, dessa pandemia. Livra-nos, ó Deus, dessa doença, Senhor, que assola o nosso mundo. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lhe dê uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não